Bom, galerinha, eu consegui, enfim, fiz a minha assinatura, mas não quero mostrar meus dados, por isso tem esse borrão aqui, tá? Então, primeiro, já mudou tudo aqui. O que está acontecendo? My fucking god. Ué, já mudou tudo. Vou mudar as manchetes rapidamente. Isso não era esperado, certo? Mas vamos para as finanças, onde a gente estava, vai. Vamos ler isso aqui. A gente ficou de ler e não conseguiu. Mas vamos conseguir sim, cara. Susto com a inflação nos Estados Unidos em abril derruba mercados. Certo? Estamos em maio, fuckers. Certo? Cadê a minha barra de ferramenta, meu? Tá em maio. 13 de maio. Vamos marcar aqui 13 de maio. Certo? Ibovespa perde a marca de 121 pontos e dólar sobe a 5,30. Uma versão global ao risco. Prêmio de risco. Comportamento minuto a minuto. Tá aí. O susto com o aumento da inflação americana em abril, que superou em muito as expectativas dos analistas, detonou uma forte correção em ativos de risco pelo mundo. São as ações, né? Enfim. Os ativos de risco são os que pagam, são os títulos públicos. Isso vocês vão ver, se um dia vocês estudarem finanças corporativas, existe uma fórmula, né, de que você usa ativos livres de risco e tal, mas basicamente são os títulos públicos dos governos, certo? São os ativos que não têm risco, entre aspas, tá? Tudo tem risco. Divulgado logo no início do pregão de ontem, o indicador reacendeu os temores sobre uma possível retirada dos estímulos antes do esperado pelo Fed, né, pelo Federal Reserve, que lá nos Estados Unidos são é um sistema de bancos centrais, né, porque lá existe uma maior autonomia dos estados, né, mas eles seguem uma ideia consensual, digamos assim, uma ideia geral. Do Banco Central Brasileiro, por exemplo, do Bacen, né, que é o Banco Central do Brasil. E a reação negativa foi evidentemente nos mercados brasileiros. O Ibovespa perdeu 220 pontos em um tombo de quase 3%, enquanto o dólar subiu, os juros futuros tiveram forte alta. Isso aqui é que é o problema. A economia é o seguinte, galerinha. Futuro. Muitas das decisões que os bancos tomam, que o próprio governo toma, são baseadas nisso aqui, ó, o famoso longo prazo, né? Ou pelo menos são as desculpas que alguns dão para isso. Mas aí fica a critério de cada um achar o que lhe convém. Mas o fato é que se busca assim soluções mais de longo prazo do que de curto, porque os de curto logo eles passam 6 meses e aí você tem um problema de novo, certo? Mas com a questão da Covid, você teve que privilegiar muito o curto prazo, né? Uma coisa muito sensível para a economia, fecharam, muitos setores sofreram mais que o esperado. No Brasil sofreu menos que o esperado e diga-se, o menos que o esperado é queda, tá? Mesmo assim é queda. Por exemplo, nos indicadores de indústria, acho que semana passada os dados vieram melhores do que o esperado. O melhor que o esperado foi menos 2%. Acho que o único setor que está ganhando dinheiro no Brasil é o agronegócio, tá? Mas enfim, vai passar. Depois de se aproximar de 123 mil pontos na véspera, o Ibovespa fechou em queda de 2,65 pontos, aliás, por cento, aos 119.710 pontos. Já o mercado de câmbio até tentou resistir ao ambiente de maior cautela, mas cedeu e encerrou com uma alta em 1,57%. A reação no mercado corresponde ao tamanho da surpresa com os números da inflação consumidor americana. Os analistas já esperavam o resultado elevado para o mês de abril, mas o índice de preços consumidor americano acelerou ainda mais, para 4,2% na base anual em abril, superando a projeção de 3,3% dos analistas.
Aí que tá, o valor bruto em economia ele importa, mas não tanto. O que importa é isso, ó. Que houve superação do que se projetou. E quando a inflação supera o que se projeta, não é algo bom, né? A inflação gera distorções de preços, ela penaliza muito quem tem menos dinheiro, não é legal. Enfim, ela tem um problema de distribuição de renda também, né? Os juros estão abrindo no mundo inteiro. O mercado está digerindo esse custo e reavaliando o cenário econômico nos Estados Unidos. Ali é Ricardo Cará Monteiro, sócio-gestor da Macro Capital. De fato, o retorno do BTP italiano de 10 anos subiu para 1,029%, ultrapassando a marca de 1% pela primeira vez desde setembro. Já a taxa de Bund alemão de 10 anos avançou para menos 0,120%. O maior nível desde maio de 2019. Tudo isso seguindo a taxa de Treasuries de 10 anos, que superou a barreira de 1,7. Tal quadro coloca em risco um ambiente construtivo para mercados emergentes. E aqui que é o nosso BOzinho, né? Nós somos mercados emergentes. Com os juros americanos subindo, a demanda por ativos de risco diminui, que é o que eu falei no outro vídeo para vocês, né? No primeiro vídeo. Por quê? Se eu tenho juro americano alto, um país que responde, se não me engano, por boa parte do PIB global, por que eu vou investir no Brasil? Certo? Essa é a ideia. Nós estamos em uma competição internacional. Percebam. Com os juros americanos subindo, a demanda por ativos de risco diminui. O mercado global vai ficar mais seletivo. É cenário ruim para emergentes, com certeza. Para ele, né, o cara que falou isso, todo cenário é especialmente negativo para países como o Brasil, que ainda estão com dificuldades fiscais. A gente está vendo, né, que levou bastante a nossa dívida, estamos tendo déficit público, as reformas não andam, e também as reformas propostas por Paulo Guedes são bastante confusas, para não dizer muito polêmicas. E o cenário político é uma pantomima que nunca vi antes na vida. Para quem falava mal da Dilma, que também foi um problema, né? Principalmente no segundo mandato. O primeiro já dava sinais ruins, mas o segundo foi o que se sedimentou a problema. Imagino que nós estamos passando agora, né? Nós estamos um pouco sem horizonte, assim, próximo 1 ano e meio. Dado que o CPI Covid pode não ser o impeachment e, ao que tudo indica, não será. Para ele, todo esse cenário, especialmente ainda são dificuldades fiscais e partiram de quadro inflacionário mais pressionado. Realmente, a inflação brasileira sempre foi maior, né, que a americana, né, por exemplo. E aqui já estava tendo pressão inflacionária até antes, né, dos Estados Unidos. Que fecha, abre, enfim. Entra no radar do mercado financeiro, ainda que de forma tímida, do depoimento do ex-secretário da SECOM, Fábio Van Garten, a CPI da Covid sobre a carta da Pfizer no governo ficou sem resposta das autoridades. Sinal da pressão geral, o principal fundo de índice ETF para emergentes, conhecido como EMM, caiu 2,7%. O que é um ETF, galera? Vamos explicar certinho isso aqui. ETF. Basicamente são fundos de fundos, tá? Entrar Infomoney. Exchanged Funds. Exchange Traded Funds. Simplesmente fundos de índices, por exemplo. Caramba, de novo isso. Tá. Ele é tipo uma diversificação para carteiras de aplicações com pouco custo. Mas estão entrando no Brasil, né? Então, é um fundo de investimento, só que ele é uma espécie de condomínio. Tá vendo? Vamos voltar lá quando a gente estava. Perdeu o fio da meada. Paulina Cardoso, gestora da EQI Asset. O cenário ainda está muito incerto, concordo plenamente com ela. E os rumos do mercado vão depender dos próximos dados da atividade e inflação dos Estados Unidos.
mas vemos sinais de economia está superaquecendo sim. Foi o que eu falei. Não adianta imprimir dinheiro se não vai girar, né? Se as pessoas não vão gastar, enfim, vai ofertar o quê? Não está tendo excesso de demanda, está tendo escassez de oferta, né? As fábricas não estão conseguindo produzir a contento, né? Então, gerou talvez até um excessinho de demanda e a oferta caiu. Então, quer dizer, complicado. Aqui, ó, problemas de gargalo da indústria e até na oferta de mão de obra, que foi o que eu falei no nosso primeiro vídeo aqui do canal. Deixa eu até... Acho que não tem como aqui no meu... Vou fazer isso não, vou fazer isso. Não tem como eu tirar esse negócio, tá? Infelizmente. Não temos ainda a manha nem o ferramental necessário para isso. Mas é isso, ó. Tá aqui. Aqui no mouse, ó. Para ela, a economia americana tem mostrado problemas de gargalo na indústria e até na oferta de mão de obra. O que é oferta de mão de obra? Sou eu, por exemplo, ou você, que estamos ofertando o nosso trabalho, certo? Estamos ofertando, ó, quero trabalhar. Mas é o que eu falei, eles estão com problemas disso. Tem gente que não quer trabalhar. Tem gente muito boa que acha mesmo que o problema de inflação é transitório, que quando os gargalos na cadeia de suprimento forem resolvidos, a inflação vai desacelerar brutalmente. Mas na minha opinião, as emergências vão passar calor nos próximos meses. Isso é muito ruim. O nosso cenário, a economia, ela é um organismo vivo. É isso que vocês têm que entender. Você que não estudou, enfim, estou falando aqui de uma maneira geral, né? Você tem pressões externas e internas. Por exemplo, um outro vídeo aqui eu vou mostrar para vocês a ata do Copom. O que é o Copom? O Copom é o Comitê de Política Monetária. Ele faz um balanço geral das pressões inflacionárias, né? E daí é que ele estipula a taxa de juros que ele acha que é condizente com o regime de metas de inflação, que é o que ele persegue. Ele persegue uma meta de inflação. E essa meta, com o passar dos anos, cada vez mais foi caindo, né? Essa meta foi ficando mais rígida para a economia se tornar cada vez mais estável. Só que aqui a questão nossa é o que? Além da pressão externa, da Covid, do mercado internacional com gargalo, como ela falou, na indústria e tal, nós temos as questões internas nossas, né? De política mesmo. Nosso país está dividido, isso não tem o que dizer. Nós estamos com problema, todo dia é briga, todo dia é morte, se liga o jornal. Então não tem um clima. Negócio se faz quando tem clima, gente. E economia é negócios, certo? A questão da inflação pelo mundo, inclusive, já tem sido um ponto de alerta do Comitê de Política Monetária. Olha lá, acabei de falar para vocês, nem tinha lido ainda. Na ata de sua última reunião divulgada na terça-feira, o colegiado apontou que no cenário externo, a ociosidade da economia e a comunicação dos principais bancos centrais sugere que os estímulos monetários terão longa duração. Contudo, questionamentos dos mercados a respeito de riscos inflacionários nessas economias podem tornar o ambiente desafiador para países emergentes. Porque é o seguinte, se o Banco Central também parar de... É uma linha tênue. Se ele parar de injetar grana, a economia volta e não volta aquecendo, complica. Porque daí também não cresce. Fica o desemprego está alto. Certo? Também se errar a mão, vai acontecer o que? Inflação. Mas o que eu acredito? O governo não vai conseguir muito fazer... não vai conseguir fazer muito movimento aqui no Brasil. Movimentos assim de aumentar, por exemplo, o crescimento. Porque tem vários problemas aí nas reformas e tal. Então o que eu estou apostando é que a política fiscal vai continuar assim, meio expansionista, mas tendendo para ser contracionista, ou seja, menos gasto do governo. Já estão cortando vários, né? Estão dando para emenda, mas não estão pagando educação, saúde, enfim. Bolsa de pesquisa. Eles vão fazer isso, vão cortar no governo, mas eles vão deixar um pouco o juro um pouco baixo e aceitando um pouco mais a inflação. Essa é a minha aposta pessoal, tá? Então é mais ou menos isso, a minha visão. Vamos ver se confirma, tá?
Porque se você faz uma política fiscal contracionista junto com uma monetária contracionista, o cenário de desemprego que a gente tem hoje vai ficar complicado, certo? Não adianta, vamos ter que gastar um pouco mais e viver um pouco com um pouco mais de dívida pública, né? Obviamente, talvez déficit por algum tempo, que já vinha, né? A economia já não vinha bem, né? Já vinha em déficit antes do Covid. E vamos ter que aturar isso um pouco mais de tempo para lá na frente fazer uma freada. Uma ajustada nisso aí. Para a estrategista-chefe da MAG Investimentos, Patrícia Pereira, o ambiente externo positivo para a emergência nos últimos dias ajudou o bom desempenho dos ativos brasileiros, o que se materializou em especial na valorização do real. Agora vimos um indicador no lado oposto. O índice da inflação, que foi o que eu falei com vocês, uma materialização do desempenho dos ativos, né? Houve a questão da China, né? Que daí o preço do minério subiu. E os exportadores começaram a ganhar mais dinheiro, entrando mais dólar no Brasil, o dólar fica mais barato, logo a nossa moeda se valoriza. Que foi o que aconteceu. O juros subindo, a moeda também valoriza, porque atrai investimentos via juros, que foi o que eu falei para vocês. O cara, para ele vir investir no Brasil, ele vai investir em título público no Brasil a 3% ou nos Estados Unidos a 2%. Entende? Vai preferir nos Estados Unidos. E quando você sobe um pouco os juros, você atrai um pouco de capital estrangeiro que vem em dólar. Agora vimos o indicador no lado oposto. O índice cheio da inflação no ZEUA veio muito mais forte, o núcleo também. Tem uma banda, certo, pessoal? Tem um intervalo ali que é o núcleo. O mercado acabou agindo dessa maneira com bastante volatilidade, diz. Nosso juro vai junto porque não temos muita novidade para contar, já que do ponto de vista fiscal estamos na mesma. É aquela velha briga de sempre, né? Uns querem diminuir o Estado, outros querem aumentar, e aí a coisa... Quem está ganhando é quem quer diminuir. Mas as exigências, as obrigações estão cada vez maiores, né? Porque a população cresce. A próprio dinamismo da urbanização requer Estado, né? Então é meio complicada a situação. Os mercados globais se voltam para o índice de preços ao produtor do ZEUA, cujos números de abril serão conhecidos hoje. Então é isso, pessoal. Esse aqui é aquele prêmio de risco. Ó. O que é prêmio de risco? É a diferença entre o que você ganharia com um título público e um título no mercado de ativos, né? Que é ações, por exemplo. O prêmio de risco está cada vez maior. Certo? Olha o dólar aqui, ó. DI em um dia. Bom, falei o que tinha que falar. Mostrei mais ou menos o que está acontecendo por essa notícia aqui, que a gente não conseguiu ver no primeiro vídeo. Desculpe as anotações, né, e o tempo gasto, mas eu vou fazer bonitinho para todo mundo. Quem quiser se inscrever, dá um likezinho, faz comentário, vamos crescer juntos. É isso aí. Obrigado. Tá tudo bem, tá ok? Ninguém vai morrer aqui não. Ninguém vai morrer nesse canal não, pô. Tá ok? Ninguém vai morrer aqui não, pô. Ninguém não quer entrar no bagulho, pô.